Desafio. Conta pra gente um desafio. Olha, um desafio que infelizmente foi associado a um evento não muito distante, um evento relativamente recente, menos de um ano, numa organização onde houve uma fatalidade, Oh, e eu acabei sendo corresponsável ali de liderar essa investigação. Por que eu digo corresponsável? Porque primeiro eu sempre levo essa responsabilidade para o líder, para a gestão local, né? sim, sim, sim. Por mais que nós, como eu sou um profissional de segurança, eu sempre meço as palavras para não dizer que eu liderei, né? Eu Uhum. sou um corresponsável no processo. E você fazer uma investigação de uma fatalidade, e você saber que você, mesmo estando dentro da empresa, poderia ter feito em algum momento algo diferente, que talvez poderia ter evitado aquele acidente, mesmo que fosse em outro país, que fosse numa outra localidade, que não está sob sua supervisão, gestão direta, é, olha, o grande desafio é você não só fazer uma boa investigação e entender todos os detalhes, mas você se colocar assim no meio do processo e dizer assim: o que eu poderia ter feito? O que eu deveria, eu, como profissional de segurança, dentro de uma gestão corporativa, o que eu poderia ter feito diferente? Aonde eu falhei para que esse evento deixasse de acontecer? Então, acho que um grande desafio é você ser humilde e não culpabilizar. Eu acho que processos de investigação, de uma forma muito errônea, né, em muitas empresas, é buscar culpado, né, e eu acho que a empresa que ainda busca culpado, ela está mirando errado. E se ela não entender que existem falhas processuais, que tem oportunidades dentro da organização e que não necessariamente está associada a uma pessoa, mas está associada a um processo, ela está deixando de olhar para a realidade e ela não vai evoluir, ela não vai melhorar. Porque você culpabilizar um acidente para uma pessoa é fácil, Com certeza. né? É o caminho mais fácil, é o atalho. É o caminho mais curto. Agora, você processar, digerir, entender todas as causas, causas intermediárias, a causa raiz, e você de fato também se inserir nesse processo, falar assim: poxa, o que que eu poderia ter feito diferente para ter evitado aquele acidente? E assumir isso, né, como uma corresponsabilidade e carregar essa cicatriz contigo, Sim, né? sim. Eh, eu já tive, infelizmente, né, trabalhar com alguns líderes que muitas vezes a primeira pergunta foi assim: "Foi funcionário ou terceiro acidente?". Nossa, Essa e também isso me dói tanto, é de sabe, doer Andresa? mesmo. Dói Sim, tanto quando eu recebo esse tipo de questionamento sim. quando acontece um acidente, que eu falo assim: "Não sei, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, não, o que que as pessoas estão preocupadas? Só com resultado, com indicador, com bônus, com performance? Ou de fato tem um olhar crítico, uma sensibilidade humanizada É. dentro da Talvez a empresa?". gente desumanizou mesmo algumas relações em prol da forma como a gente lê os resultados, não é verdade? Da forma como a gente calcula o que é reconhecer um executivo dentro da companhia. Então, acho que houve uma desumanização e hoje a gente vê muitos lugares tentando correr atrás disso e colocar o total recordables, né? Assim, eu É. quero todos os eventos, né? Você percebe isso, mas ainda existe, né, uma parcela que se preocupa muito, né, se preocupa muito com o indicador fim. Eu digo que ele tá querendo correr essa maratona? Não, ele tá lá no final da maratona, querendo colher um resultado. Mas, meu amigo, para a gente colher esse resultado, você tem que estar lá no início. É. E aí eu vou te falar, É Andresa. lá no início, é lá vou só para concluir, assim, porque tem algo que a gente tem falado muito esses dias, né, tá lá na integração de segurança. Tá lá, né, como que você recebe, como que você apresenta, como que você introduz. E aí você fala: "Pô, mas a gente voltou de novo nesse arroz e feijão?". É, porque esse arroz e feijão a gente não tá comendo direito, a gente não tá ainda ofertando ele da maneira como deveria. Ele ainda não tá acessível, né, da forma como deveria. Eu construir tudo isso para realmente eu poder lá no final ter uma jornada com uma meta atingida, com um resultado mais previsível. Mas eu tô lá no final da maratona, eu líder, eu preciso estar no começo, eu preciso estar acompanhando a minha equipe, como que ele tá entrando nessa corrida, né, como que a gente vai correr junto essa corrida, eu vou estar presente? Porque eu sou a primeira capacidade, né, liderar em segurança, eu tô desenvolvendo a percepção de risco, eu tô empoderando para administrar o risco, é seguro levantar a mão e parar qualquer atividade junto comigo? Então, são aspectos muito importantes para nós. Faz sentido? Total sentido. Inclusive, você está falando, eu tenho aqui claramente a visão do seguinte:
Quando a empresa ela foca muito em indicador reativo, ela fica muito assim, sem controle da situação, ela só fica rezando para que nada aconteça, porque ela está com foco no controle dos indicadores reativos, porque aquilo vai prejudicar. Sim. E ele é o mais e a forma é o mais complexo, porque você não tem controle da situação, você fica ali muito numa situação, esperando que nada aconteça, e quando acontece, aí você vai atuar de um modo reativo. Só que existe uma resposta, uma solução muito simples e fácil, que é exatamente trabalhar indicadores proativos. Porque os indicadores proativos são aqueles que vão medir o seu engajamento, a sua participação, as horas de treinamento, execução de diários de bordo, de diálogos de segurança, todo o trabalho que você faz preventivo. E ele é previsível, você faz ele dentro de um planejamento, dentro de um tempo esperado. Então é muito mais fácil você trabalhar uma gestão de segurança baseada em performance preventiva, com dados, com indicadores preventivos, do que ficar ali esperando ou julgando simplesmente o reativo ou tentando achar o culpado para poder tirar da reta. Isenção, né? Isenção, se isentar do Hoje eu resultado. falei sobre isso. Eu falei: "Olha, o melhor indicador para medir o engajamento do líder é o que eu trabalho, né, eu trabalho dentro da minha consultoria, que é o indicador do diário de bordo, que é uma representação de compromisso visível da liderança, ponto. Para mim, esse é o melhor indicador para mostrar a liderança comprometida, ir além das palavras. Eu acho que assim, né, eu escrevi um livro agora, né, Ir Além do Zero, Segurança Além do Zero, agora liderança, nós precisamos ir além das palavras, né. Eu sou comprometido, eu quero muito segurança, eu não quero acidente, meu amigo, nós precisamos avançar nessa conversa. Mas eu queria voltar na pergunta da Ana, porque você trouxe um aspecto muito importante, não podemos perder. Ó, mais um insight. Hum. Falamos, ó, tô aqui mapeando na minha cabeça, quem tá aí comigo mapeando também, né, um insight que a gente trouxe sobre o reconhecer, o descentralizar a governança, Uso de e né, uso tecnologia. de tecnologia, essa parte agora, né, da gente falar de liderança e indicadores proativos, acho que é importante. Mas vamos voltar no seu desafio que você falou assim, as reflexões que você fez. Humildade. Eu estava conversando aqui mesmo, né, no podcast, na versão na edição dele em inglês, com o Clive Lloyd, que escreveu aquele livro Next Generation, Compliance to Care. E ele estava falando sobre 3 características de um líder em segurança. Ele falou que um líder em segurança tem caráter, tem o cuidado, a essência do cuidado, vive a essência do cuidado, e ele tem competência para isso, e ele não para de aprender. E o caráter nos leva a esse lugar de questionar. Que eu poderia ter feito? Que mais que eu poderia ter feito? Como que eu posso evitar que isso aconteça de novo, né? Já que as 2 perguntas iniciais eu não fiz, agora é como que eu evito que isso aconteça de novo? Aqui nos Estados Unidos, a OSHA americana, ela fala sobre análise de risco e ela fala o seguinte, né, na análise de risco: 3 perguntas para você, funcionário, né? O que na minha atividade pode me matar hoje? O que nessa atividade eu posso perder minha integridade física? O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Isso é o funcionário. Então, as ferramentas de percepção de risco que são trabalhadas aqui estão voltadas para essas 3 perguntas. Para o líder, o que a minha equipe hoje está fazendo que pode se matar? O que eles estão fazendo que eles podem ter uma perda de integridade física? E o que eu tenho que fazer Sim. para que isso não aconteça? O lugar para essas perguntas está no caráter, tanto do líder como do profissional de segurança. Quais são as perguntas que um profissional de segurança tem que fazer, Renato? Quais perguntas você acrescentaria para nós? Quantas vezes, né, a gente é um profissional de segurança, mas a gente não tem a segurança dentro da gente. Ela é extrínseca, ela não é intrínseca. E aí nós nos tornamos profissionais irônicos. Não acreditamos, não temos convicção daquilo que a gente está falando, a gente não consegue sustentar um momento de segurança dentro da empresa, porque a gente não acredita de fato. Olha, eu acho que bem importantes essas perguntas, vamos lá. Eh, os profissionais de segurança, a gente pode dividir eles entre aquele profissional técnico ou, às vezes, aquela gerência ou aquela coordenação. Eu acho que tudo que a gente faz e parte da humildade, eh, e quando a gente fala de segurança, a gente não está falando simplesmente de cumprimento de regras, né, de padrões, mas sim de humanização. E você olhar para as pessoas de uma forma humanizada e no sentido de como que eu posso te ajudar, eh, sabe?
a empatia, eu acho que essa é a palavra que estou tentando buscar, né? Como que a gente constrói a empatia dentro da organização, junto aos colaboradores? E agora tem um detalhe: essa empatia não só para a operação, para quem está abaixo de nós. Nós, como profissionais de segurança, nós temos também que construir uma empatia com a liderança. Porque nós estamos ali num ponto que é onde a gente é cobrado, é exigido, aonde é dedicada uma certa expectativa sobre o nosso trabalho e que a gente tem que operar ali junto à linha de frente, junto à linha de fogo, onde muita coisa está acontecendo, Sim. mas nós também temos que ter a sabedoria de ter a empatia e trabalhar essa liderança. Então, eu acho que dentro desse nosso questionamento de o que nós podemos fazer e como que a gente deve desenvolver, é assim, será que eu estou preparado para conversar com uma gerência? Será que eu tenho informação, eu tenho as cartas na manga de como que eu faço para convencer uma liderança a respeito de um trabalho? Porque às vezes você está no jogo sozinho, Andresa. É. Você, como profissional de segurança ali, tendo que apitar o campo, né? E aí quem está certo, quem está errado, o que tem que fazer, tem regras do jogo. Mas de que maneira você consegue dialogar com os técnicos ali em cima, que gente que talvez alguém que esteja mandando no processo, Sim. na necessidade de recurso, né, de saber, às vezes o foco da liderança, da organização tá olhando para um lado e você fala assim, gente, não é por aqui. Nós temos que fazer outro trabalho, tem outro trabalho que tem que ser feito. E olha, é difícil. É difícil, porque quando a gente está nesse trabalho nosso, e não é fácil mesmo, você como profissional de segurança, se não vem de cima para baixo, por isso que é importante todo o trabalho junto à liderança, Sim. e assim, eu admiro muito, Andresa, todo o trabalho que você faz aí junto aos seus clientes, etc., é fala com a liderança. Sempre começa com o CEO, começa com aquela diretoria, porque se não vem um convencimento de cima para baixo, legal, a gente como profissional que está buscando evoluir, está buscando melhorar a organização, a gente vai fazer o nosso trabalho. Mas o pedágio é muito caro, às vezes é muito pesado. É. Então, é a gente estar preparado como profissionais para que a gente possa não só trabalhar com o pessoal de campo, de base, mas também junto à liderança, é um esforço, é um exercício e que nós, como profissionais de segurança, também tem que se desenvolver. É. A gente não aprende muitas vezes se comunicar corretamente, a gente não investe muitas vezes em outras soft skills que a gente fala, né? Sim. Outros conhecimentos para poder Sim. negociar, saber conversar, saber Apontar dialogar. soluções, né, eu creio que muitos diagnósticos que eu faço, escuto muito isso, aí ele vem aqui para dizer que não pode. E como que eu vou dialogar? Se você só diz que não pode, o que que pode? Quais são os caminhos possíveis? Né, quando você vai dialogar com uma alta liderança, ela está esperando, né, que você mostre soluções possíveis. Ó, este aqui é o estado da arte, esse aqui é o diagnóstico. Esses aqui são os medicamentos, né? Tem os medicamentos. O que que muda em cada um desses medicamentos? Mostra lá a sua engenharia de valor. Olha, esse aqui, o caminho vai ser mais longo, mas hoje ele vai custar mais barato, tal. A gente não vai ter muito esforço no ano 1, mas no ano 2, no ano 3 começa mais esforço. Ou seja, mostrar essa engenharia de valor e poder dialogar, porque que isso é importante.